E aí, galera, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo com um professor que, além de muito amigo, é um profissional surreal, né? Ele me fez mudar de lado, já tá com na câmera que valoriza o cabelinho dele ali. E hoje nós vamos bater um papo sobre humanas, prova de CHT no Enem. Então, com vocês, professor Rafael Messias. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Messias, eu trabalho com humanas há 16 anos, né? Ou seja, já está denunciando um pouco a minha idade. Eu trabalho com sociologia, filosofia, redação, já trabalhei com geografia, com história, projeto de vida socioemocional. Então, a área de humanas, eu sempre estive envolvido com ela, né? A minha vida inteira dentro da escola. Rafa é um sociólogo que leciona aí história, filosofia, sociologia, projeto de vida, mas também é muito bom com geografia, ou seja, ele acaba dominando as áreas da humanas. Rafa, ele é um cara que tem um histórico e uma carisma com o aluno surreal. E hoje a gente vai sugar o máximo possível de informações. Então, já apertando o Rafa, eu queria fazer uma retrospectiva dos Enems. O Enem começa em 2009. E aí, de 2009 a 2017, mais ou menos, na prova de humanas tinha uma prevalência de geografia e história. De 2018 até 2021, a gente viu um protagonismo de filosofia e sociologia. E me preocupou porque automaticamente, né, a parte de geografia e história começa a diminuir e a gente tem questões com um cunho reflexivo maior. Ano passado, geografia voltou a ter uma referência maior. Então, Rafa, como entender esse processo? Veja só, a grande questão da prova de humanas é em relação à interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. Ou seja, tudo junto e misturado, né? Então, a prova de humanas, de regra, ela está exigindo cada vez mais do aluno uma leitura muito sociológica e filosófica, né? Então, o cara vai ter que conseguir olhar aqueles textos, aquelas informações, de uma forma que seja necessariamente crítica, né? Geografia em especial, né, ela sofreu muito, porque tiveram provas que parece que não tinha questão de geografia, né? A geografia, ela estava sumindo. Por quê? Porque às vezes ela era muito pura. O relevo, algo na linha, né? História e sociologia, ela sempre se misturava em filosofia. Então, via de regra, a geografia deu uma queda, mas ano passado acho que os caras disseram, não, peraí, tá exagerando na coisa. História retraiu, mas sociologia e filosofia continuou, né? Desde 2016 começou a crescer. Teve anos que não tiveram, por exemplo, nenhuma questão. Mas desde 2016 cresceu e muito. E eu acho que não vai voltar atrás. Eu acho que o crescimento vai ser assim mesmo, né? Então, via de regra, entender o quê? A prova de humanas, ela sempre está conectada. Uma das áreas se sobressai. Mas sociologia e filosofia, elas de fato estão muito grandes. E ignorar essas disciplinas é ignorar o detalhe que faz o cara ser aprovado ou reprovado. Então, não tem como você deixar de lado. O que me preocupava é que com a mudança do novo ensino médio e vários rumores de que iria sair da grade curricular, inclusive sociologia foi o primeiro ensaio de se tirar sociologia e filosofia. E eu pensava assim, como é que vão tirar essas disciplinas se o Enem está dando cada vez mais relevância a essa área, ao espírito crítico, né, ao espírito social, à interpretação dos movimentos? Eu acho que, na verdade, o problema ou a questão da reforma do ensino médio é o não entendimento ou a não clareza do que ela foi, né? Então, assim, o que foi essa reforma do ensino médio? O que ela fez, no final das contas? O que ela mudou, né? Então, sai-se uma reforma meio que estanque, né? E as pessoas ficaram meio que, o que a gente faz? Aí, vai ter disciplinas que são itinerário formativo, vai ter disciplinas que tem que ser da grade. Aí a disciplina está na grade, não está na grade. Então, no geral, cada escola meio que fez como queria fazer. Aí retirou sociologia de uma série, botou na outra, colocou ditado e ficou uma mistura. Mas o Enem continuava com as questões do mesmo jeito, né? O que é que se esperava? Como seria o novo Enem? Né? Mudaria ou não mudaria? Aí quando disseram que ia mudar, atrelaram humanas à medicina. Que teoricamente é o mais concorrido, o mais difícil. E aí deu protagonismo de novo à sociologia e filosofia. Então, via de regra, repito, não importa a mudança que teve, elas continuam ali no meio da coisa. Ignorar ela, eu acho que é a pior decisão que a gente pode ter. Não tem como ignorar. E com a nova reforma, né, porque a gente já sabe que a reforma provavelmente já vai ter uma modificação, e, né, ela vai fechar em 3 grupinhos, né? Universo do trabalho, matemática, português, ciências da natureza e matemática e suas tecnologias, e o outro seria ciências humanas, matemática e português. Então, 50% fica de novo nas humanas, nas duas disciplinas que sempre estão casadinhas, né?
Então, é pensar o seguinte, se você não estudar necessariamente, você vai estar atrás de alguém que disse, olha, apesar de eu achar que é mais fácil, apesar de achar que eu consigo sozinho, eu vou estudar. Optar por não estudar é sempre o pior caminho. Só para contextualizar um pouco do que o Rafa falou, no novo ensino médio nós temos duas siglas que receberam aí um protagonismo, né? FGB, que é mais atrelada à BNCC, e o IFA, que é o itinerário formativo que é mais direcionado. Então especulou-se de um Enem que valorizasse essas duas áreas. E nesse contexto, diante dos projetos de segunda fase de Enem que foram comentados, Ciências da Natureza estava juntamente com Ciências da Natureza no bloco de Medicina. Logo, Ciências Humanas. Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Logo, o aluno de Medicina ele teria que ser muito bom em Química, Física e Matemática e nas 4 humanas, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Mas, Rafa, me tira uma dúvida. Filosofia e Sociologia, antigamente, nós falávamos no ensino decoreba, né? Aí eu lembro dos filósofos pré-socráticos, lembra a data, o fulano, depois o pensamento dele. Mas eu observo na sua prática que você faz tudo, né, voltado para a parte interpretativa em cima do conteúdo. Não aquele formato tradicional de decora o nome, decora a frase principal, né? E depois lembra do contexto histórico. Quais os desafios de pegar a filosofia e a sociologia e tirar dos moldes do decoreba? Primeiro é bom pensar o seguinte, né? Muita gente acha que sabe sociologia e filosofia e que é fácil, não sabe de nada. Então a gente tem um conceito e um preconceito que ele é histórico, inclusive por parte dos professores, né? Beleza, qual seria a disciplina fácil, aquela que a gente vai fazer no instante, aquela que não pode ter a nota vermelha, a gente vai jogar ali para humanas, porque era decoreba. As outras disciplinas, via de regra, sempre exigiram um olhar crítico, lógico, sei lá, um problema da física. Você sabe a fórmula, você vê o problema, você tem que saber aplicar, você tem que saber interpretar o negócio. Então, física sempre foi ensinada assim, matemática sempre foi ensinada assim, enfim. Sociologia, filosofia e história era sempre dados, informações, coloca a informação ali. Quem fez o PSS sabe que uma errada anulava uma certa, e aquilo ali era um inferno, né? Você tinha chance de zerar 2 matérias e perder. Sabe? Os concurseiros do CESP hoje, né? Sofrem isso. com esse contexto. A cada 4 erradas, você perde um ponto. Tem vezes que são duas erradas. E anulam um ponto. Isso sim é que é um inferno, né? E aí é um negócio assim complicado. Eles cobravam muito a data. Quem foi o cara que foi assassinado e essa coisa toda. E aí, o que acontece? A disciplina era muito dessa forma. Sei disso, sei daquilo. Então, se eu sabia decorar, eu respondia a prova, tirava 10, teoricamente aprendia, show de bola. Com o passar do tempo, você pode notar o seguinte, as disciplinas de humanas e os professores responsáveis de humanas, eles começaram a pensar o seguinte, não me importa muito bem se você decorou ou não, me importa se você tem capacidade interpretativa na coisa. Pelo menos eu acredito que essa é a coisa mais importante, né? Melhor do que você entender, decorar o pensamento do autor, é você saber a forma que o autor pensa. E na transição do modelo de prova, você tem um PSS, curto, grosso, objetivo, tem que decorar, e agora você tem o Enem, que tenta trazer o contexto social, o contexto histórico, tenta trazer o cotidiano para a prova. E aí, quando você começa a fugir desse viés comum de decora, nome do filósofo e movimento histórico, para interpretar uma situação, então você praticamente já estava inserindo nesse novo modelo de prova. Porque o que a gente tem que entender? O Enem não vai cobrar a decoreba, né? Eu sempre digo o seguinte, o Enem ele não quer o cara que tem um maior número de conteúdos. O Enem quer o cara que não é distraído. O Enem trabalha com distratores, né? Então ele vai colocar ali a isca, vai ver quem vai ser o cara distraído e quem vai ser o cara que não vai ser distraído, né? O TRI vai derrubar um monte de gente nessas distrações da vida, né? Então o que acontece? O cara que interpreta bem, mesmo quando a questão ela tem um texto ou um autor, alguma coisa muito complicado, ele tá na frente. Né? Então, na minha prática particular, eu prefiro ensinar o aluno a interpretar o mundo, não importa de onde venha. Olha só um detalhe para você perceber. Quantos autores de sociologia e de filosofia caíram, sei lá, de 2008, de 2010 para cá? Mais de 120. Você vai decorar os 120? Não vai. Você não vai decorar 120 autores. Você vai ter que saber ler qualquer texto que venha desses autores para responder a questão. E o Enem, ele faz uma coisa muito interessante, que é colocar um autor. Nada, surge lá um Ulrich Beck. Quem é Ulrich Beck? Eu não sei quem é Ulrich Beck, de onde ele veio, de onde surgiu esse cara. E aí eu vou ter que ler o texto do cara para conseguir interpretar e responder. Se eu não tiver habilidade interpretativa, não vai adiantar de nada. E nenhum professor
por mais competente que ele seja, ele vai conseguir explicar todos os autores. Até porque a grade horária das 2 disciplinas vão dar 2 aulas nas escolas que, porventura, não ignoraram as disciplinas. Ainda tem mais essa, né? Mas aí, voltando à questão da minha prática, repito, ensinar a interpretar o mundo vai além também da prova, né? Porque eu acho muita educação muito nesse lance do aluno além da escola, do aluno pode fazer, do aluno pode interpretar, e essa coisa toda. Então, para mim, é só vantagem, né? E aí onde o aluno se quebra, porque a capacidade interpretativa nos últimos tempos, né, de um universo que a resposta já está ali, é muito complicada, né? É um negócio assim que é mais complicado. Então, a gente tem que trabalhar muito isso, e é dessa forma que eu acredito que a gente pode chegar em algum lugar. Bom, Rafa, e você destacou aí um ponto que ontem eu estava aqui conversando e nós refletimos sobre o seguinte. Eu começo a prova do primeiro dia e é óbvio que o primeiro dia tem um desgaste emocional muito maior. Porque, querendo ou não, é o primeiro dia depois de 10 meses mínimo de preparação. Porque um atleta mental de alto nível, ele consegue, com todos os desafios, cumprir pelo menos um pacote. 10 meses. Só que você tem alunos que estão ali pelo 2º ano, pelo 3º, pelo 4º ano. Mas o aluno ele fica ali 10 dias focados exclusivamente, 10 dias não, 10 meses focados exclusivamente numa preparação infernal. Né? Quem acha que estudar é gostoso, é lindo, é a coisa mais incrível do mundo, tem problemas. É chato pra caramba. Mas a minha preocupação é, o meu desgaste emocional é muito grande. Quando eu olho o primeiro dia, aí eu vejo redação, depois linguagens, redação no meio e humanas. E aí, nesse caso, o que eu acho interessante é que a prova do Enem ela já te dá um indicativo de resolução, mesmo eu não concordando com ele. Se eu tenho um desgaste emocional muito grande, um nível de ansiedade muito grande, eu vou chegar na prova meio aéreo. E aí, a prova do Enem te recomenda começar por linguagens, depois redação, por último humanas. Mas eu ouço muito dizer, e Rafa, gente, também é professor de argumentação no NUC, com a Camila. Rafa trabalha com todo esse embasamento teórico. E a pergunta é, antes de entrarmos propriamente dito na prova de humanas, ler as questões de humanas pode me ajudar na prova de redação? Bem, primeiro a gente vai começar com uma vamos dizer, uma treta, né? Porque comenta-se que você não pode tirar nada da prova e colocar na redação. Isso que está no edital, né? Eu não acredito que os corretores olhem isso. Tem uma questão X que falava de Simone de Beauvoir e o cara trouxe aqui para a redação, né? Então, se você não se sentir mal em arriscar puxar de lá para cá, faça. Comece, né, lendo para você ter ideias e tal. Se você for do tipo que acha que pode dar problema, faça o que ficar mais confortável para você, né? Eu sempre acho que é melhor você começar pelo aquilo que você tem mais facilidade. Eu acho que a fórmula pode funcionar, mas funciona mais o que você gosta. Você começa mais, sei lá, com humanas, começa com humanas, se empolga, o que você tiver dificuldade pula, depois você volta. Porque senão o cara fica ali voltando, indo e voltando, e só dá aquela travada, né? Então, o que eu acho que tem que fazer? Vai para aquilo que você tem facilidade. O que eu acho que não pode, não deve acontecer, é você ler mais de uma vez o texto e o comando. Essas duas, 3 lidas, isso vai causar em você um problema. Rafa, quer dizer que eu li uma vez e não entendi, eu não vou ler mais? Não é isso. Mas é problemático e talvez indique que você não está pronto, preparado, mas você está ali, você vai até o final. Mas o ideal é, li uma única vez, já tenho mais ou menos a resolução e já sigo. Né? Então, começa pelo aquilo que você tem mais facilidade. Porém, vamos lembrar que linguagens têm N textos filosóficos e sociológicos. N. Né? Então, no fundo, você vai estar mais do mesmo em lugares separados, mas você sempre vai estar passeando por aí. Né? E o tema da redação especificamente, né? Talvez você possa fazer o seguinte, você olha ali a redação, vê a temática. Se for um tema que você se sinta confortável, já está pronto, já começa ali, e a redação já está meio que encaminhada. Então, eu posso chegar ali e dar um tempinho a mais ou não. Você meio que acaba dando um protagonismo para a disciplina de maior peso do dia, né? Que no caso é a redação. Professor, eu acho assim, o que é que você tem facilidade, o que é que você tem dificuldade? Só não comece pela dificuldade, né? Porque
tipo assim, é como se você travasse, se você vai pela dificuldade. Então começa ali pela facilidade, que vai se empolgando na coisa e o negócio vai, né? Então, se a sua redação é o seu karma, não sei se vale a pena começar pelo seu karma, mesmo ela sendo a que consegue, né, ter o protagonismo da nota. Quando você diz assim, começa pelo que você acha mais fácil, eu vou tentar traduzir no mundo do coach. Começa da mesma forma que você vem treinando. Você vai realizar no mínimo 10 simulados. Aí no dia da prova você ouve um professor, um psicólogo, um coach, né, um guru e resolve mudar a estratégia, então você praticamente está saindo da sua zona de conforto num dia que foi construído para que você não consiga concluir a prova. São 90 questões, mais uma redação em 5 horas e meia. Ou seja, tecnicamente, comparando um dia com o outro, você tem 30 minutos para a redação. E mais, prova de linguagens e humanas com muitos textos. Então, o primeiro dia foi construído para que você não consiga concluir a prova pelo excesso de textos. Segundo dia, pelo excesso de cálculo. Então, meio que jogo difícil, treino difícil, jogo fácil. Então, é bom que você comece a prova no que você está acostumado. Se todos os simulados você começou com redação, vai para redação. Se começou com humanas, vai para humanas. E aí eu vou me atrever um pouquinho, Rafa, e pensar no seguinte. Qual seria a coerência de prova? Você começa pelo idioma, porque em linguagens a TRI é a mais baixa. E dá tempo de você sentir o ambiente, acomodar o emocional, né? Se perceber. Depois você deveria ir para humanas, porque é a maior TRI. Redação, humanas, linguagens. E tiveram algumas mudanças que dificultaram o processo, mas redação, 1/5 da prova, humanas, uma média de 6,3% para cada uma das matérias. Então, nesse caso, volto a dizer, foca exclusivamente no que você treinou. Não ouve ninguém de véspera, não modifica a tua estrutura, senão vai levar bomba. E saindo da sua zona de conforto, você acaba... Zona de conforto não, saindo da sua estratégia de prova, você acaba complicando o seu caminhar. A grande questão do treino e do simulado, que isso é muito interessante, né? Eu nunca vi história de um aluno que tirou nota alta sem treinar. Aliás, eu nunca vi ninguém subir, crescer ou estar lá em cima sem treinar, né? Eu acho interessante, às vezes, quando você está dando aula, por exemplo, aí você fala isso, aí o cara fala assim, mas como é que você sabe disso tudo? Porque eu li várias e várias vezes. Fiz várias e várias vezes. Não foi mágica, né? Então, a prova é a mesma coisa. Então, se você está ali, você treinou de uma maneira, você organizou de uma maneira, você fez uma sequência. Chega no dia da prova, você vai ao contrário daquilo. Porque ouviu alguém. E aí foi uma coisa de última hora, ou você vai dar vazão à ansiedade. Não é muito interessante. Interessante que você faça o quê? Vai naquilo que você já se organizou e treinou. E outra coisa, a gente vai criando os macetinhos, né? A gente vai criando aquelas coisinhas e às vezes, aliás, espero eu, né? Que vai aparecendo aquelas coisas que você lembra, que você viu, que você estudou, e aí você vai se empolgando no processo, né? Mas mudar ali no processo final não é algo muito interessante, não. Concordo. Eu acho, faz naquilo que você sente seguro. Porque eu digo às vezes para os meus alunos, mas eu digo no começo do ano, depois eu evito dizer. É uma prova que aparentemente vai definir toda a sua vida. Aparentemente, por quê? Porque ali naquele momento, tipo, o meu vestibular, o meu futuro, o meu destino, as minhas apostas, né? Claro que você sempre pode ir e voltar, quem nunca fez isso na vida, né? Mas, naquele momento ali, você quer que dê certo, né? Você precisa que dê certo. Então, todos os rituais possíveis e imagináveis para que dê certo, faça, sem medo. No final das contas, você está se propondo a um ano de muita renúncia de vida social, de muita renúncia de atividades prazerosas para vivenciar uma rotina que é acorde, estude, durma, estude, acorde, estude, durma, estude, faça simulado no sábado ou no domingo, porque eu aconselho simulados no mesmo dia da prova. No caso, o Enem são 2 domingos, então eu vou fazer o meu simulado 2 domingos. Mas o treino ele é fundamental porque você faz gerenciamento de tempo. E você consegue identificar os conteúdos que você não está logrando êxito. E daqueles conteúdos das questões erradas, você vai refletir. Desses conteúdos aqui que eu errei, quais eu já estudei? E automaticamente, quanto mais cedo, melhor, você construir um plano de revisão para solucionar as suas dificuldades.
Mas eu estou cutucando todo mundo, né? A gente não vai entrar em política, você sabe disso, né? Até porque nos nossos papos a gente um brinca muito com o outro, né? Mas até 2018, tema assistencialista, tema voltado mais para as minorias. 19, 20, 21 e 22, temas de cunho geral, né? Pensando em resoluções de problemas assistencialistas, mas de situações mais gerais do Brasil. Mudou o governo novamente. O que é que tu acha na prova de redação? Volta a minoria ou você acha que ele segue essa tendência mais geral? Na realidade, a minha visão sobre a prova de redação e sobre a temática de redação, e eu até já tinha conversado, inclusive, na Isolada, né, com a Camila, a prova de redação ela sempre teve atrelada a alguma lei que veio do governo federal. E me parece que não importa o governo, ele sempre faz isso. Naquela prova que envolvia os deficientes auditivos, tinha tido uma lei recente aprovada sobre a inclusão dessa galera. Quando teve a redação sobre a questão da mulher, a do feminicídio, teve uma lei sancionada naquele ano, que foi 2015, sobre isso daí. Então, eu acho mais interessante eu não pensar necessariamente na postura do governo, né? Porque se a gente for pensar de maneira do governo, todos os governos brasileiros são centros que se deslocam, mas são centros. Então, tudo vale ali no meio, né? Então, eu penso muito mais nas leis que são aprovadas. O que está sendo aprovado e como a redação reflete sobre aquilo. Então, sei lá, recentemente a gente está tendo aquela história de que as pessoas neurodivergentes, né, vão usar uma correntinha com os coraçõezinhos, com não sei o que lá, né? Então, essas movimentações do governo federal é que me chamam a atenção. Então, por exemplo, reforma no ensino médio. Eu não sei, porque eu tenho essa desconfiança da reforma no ensino médio. Né? O ensino médio tem que mudar. Mudar como? Vamos mover o jovem, uma temática nessa linha. Porque o governo federal aprovou e modificou. E dialoga com o seu público a partir disso. E tem um detalhe importante. Quando a prova do Enem rola, ela gera depois conversa sobre ela. Ela bota o assunto em pauta. E angaria o assunto quem aprovou a lei. Então, vamos lá. Eu aprovei a lei do feminicídio em 2015. Eu fiz uma redação sobre a importância de defender a mulher. E a redação vai gerar e gerar e gerar. Eu angariei com aquilo. Então, para mim, a redação da Enem é muito mais ligada na movimentação legislativa, na movimentação de leis, do que necessariamente minorias ou não. Mas, falando em minorias, todas as minorias já foram, praticamente, já foram pegas, foram faladas nas provas de redação do Enem, com algumas exceções que a gente acha que nunca vai ter, né, para falar a verdade. Então, tá querendo adivinhar, né, a temática da prova da redação da Enem. Tem professor, inclusive, que sempre acerta. A gente manga disso, né? O cara sempre acerta as redações, né? Na hora do almoço, no primeiro dia, sai o tema, você vê o povo vibrando. Eu acertei! Não, eu soube de uma história, assim, né? Que teve um professor que fez uma apostila com 100 temas e ele errou o tema. Mas acontece, né? É normal. Adivinhar também não é o melhor caminho. Talvez o top 40, top 50, top 100. Top 100 não acertar. O bichinho tá mal, né? Mas assim... Para falar a verdade, em vez de tentar top 100, top 50, sei lá o quê, é melhor você olhar quais são as leis que o governo federal aprovou, quais são as movimentações que o governo federal fez e como aquilo poderia se tornar uma redação. Então, eu acredito, né, que não, até porque, como é que a prova do Enem é feita? Existe um sorteio, existe uma organização, existe tudo isso. E, teoricamente, até um ano específico, não existia interferência. Então, foi aquilo ali. Só que toda a temática de assistência social, a gente sempre associa à esquerda política, por exemplo. Então, como veio daqui, veio dali. E necessariamente não é. Por exemplo, políticas de redistribuição de renda são políticas de direita e liberais, mas a gente acha que é de esquerda. Então, tem uma confusão aí. Então, em vez de entrar na saraiva política, entra. Quais leis o governo federal aprovou e como isso pode se tornar um tema de redação. Então, já fica meio que uma dica. É sempre bom você ter a Constituição, não o entendimento dos artigos, mas o entendimento, pelo menos, das principais ideias que a Constituição defende como primeiro embasamento teórico para dar garantia, para dar sustentação ao seu texto? Primeiro, a partir do momento que você não pode feri-la, em hipótese alguma, né, o ideal é que você tenha a Constituição minimamente ali na sua cabeça, né? Até porque ela é a coisa máxima, né, da sua prova. Segundo, a própria prova do Enem de Sociologia está se movimentando muito para esta área. A lei tal, veio por quê, surgiu por quê, tem relação com o quê, né? Então, se você já vem lendo um pouco sobre isso, facilita a sua vida.
E a Constituição é aquela coisa que não vai ser muito modificada, não vai ser muito interpretada. Ela está ali, tem cláusulas que não podem, tem cláusulas que acrescentam. Mas o basicão, os principais artigos, eu sempre indico você dar uma lida, dar uma interpretada e pensar o seguinte: da onde veio isso? Porque aquilo não veio do nada, né? A Constituição brasileira ela é muito libertária, ela é muito anti, digamos assim, ditaduras e tudo isso. Então, ela tem um aspecto muito para frente, né? Então, entendê-la para usá-la, entendê-la para entendê-la é sempre vantagem, vale a pena. E nesse caso, eu percebo algumas movimentações ainda na área de redação. Por exemplo, depois de uma pandemia, as pessoas falam muito de inteligência emocional, saúde mental e os impactos sobre isso. Como também eu sinto, né, que nesse movimento é a questão do autismo. Né? Algumas leis foram aprovadas recentemente e eu costumo aconselhar os meus alunos a estarem sempre olhando o Instagram do Minimac e do Enem. Porque geralmente, em algum momento ali do início do ano, porque mais ou menos em julho a prova já está pronta, eles jogam algumas temáticas meio que tendenciosas, não para que você adivinhe o tema, mas é o que está sendo discutido no momento. Assim, a gente tem que pensar o seguinte: o meu conhecimento de mundo, as coisas que eu ando assistindo, vendo e consumindo são muito importantes. Eu acredito que esse ano talvez eles inovem puxando algo vindo da linha do TikTok. Algum TikTok que produz um conteúdo interessante, né? Porque o Enem ele tenta dialogar com o que é novo. Ele tenta se mostrar uma prova antenada naquilo que a gente está, né? Então, assim, tem TikTokers, né? Tem uma galera que está produzindo nesses ambientes que produzem conteúdos de grande qualidade. São pessoas que estudam, que buscam. E sempre tem aquela impressão do tipo, tá tudo aí, é só você saber buscar e procurar. Então, talvez você buscar canais de pessoas que estão, né, nessa linha vale a pena. Me recordo muito, tem um menino de São Paulo, Aldino Vilão. Ele é um estudante de História da USP e ele fez vídeos de filosofia, tipo assim, Marx da Quebrada, né? E aí ele fazia Marx da Quebrada, Platão viajou, ele fazia umas coisas do tipo. Só que ele explicava Platão na linguagem de um menino que morava numa comunidade, numa favela, né, do Bom Popular. E ele foi tema da Folha de São Paulo e ele foi tema de uma das questões do Enem, né? E aí a gente tem, por exemplo, agora o tal de Chavoso da USP. O cara também faz um conteúdo muito parecido. Então, já que esse é o tipo de universo que eles se comunicam, né, vale a pena buscar canais interessantes, porque tem gente produzindo coisa interessante, mas com cuidado, né? A gente precisa saber diferenciar o que é alguém que estudou, o que é um especialista e o que é um adolescente de 17 anos buscando engajamento. A gente tem que entender quem realmente são os influenciadores baseados na ciência, né? Sim, com certeza. E aí, é muito interessante falar assim, quem são os influenciadores baseados na ciência? Um dos recortes dessa nova prova, ou que vai ser, né? Porque por enquanto a gente continua na antiga, né? É um aluno conseguir entender a diferença de um conhecimento produzido pela ciência e de um conhecimento produzido pelo machismo, né? E é uma coisa até que eu particularmente fico pensando que é o seguinte: o licenciado, a licenciatura em si, ela vai te ensinar as técnicas educacionais e tudo aquilo que a gente entende o que deve ser dado ou não. O cara que faz bacharel, né? Ele vai aprender a ser cientista. E ser cientista é um negócio que dá um trabalho surreal. Essa prova agora do Enem, supostamente a nova que virá, ela vai exigir muito isso. Olha, o conhecimento científico é produzindo assim, é feito de experimentação, de hipótese que vai, hipótese que volta e essa coisa toda. E essa prova, pelo menos os materiais didáticos, eles estão caminhando para isso. E eles geralmente caminham para o que está por vir, né? Então, quando eu vou consumir conteúdo da internet, é muito importante entender, ok, o cara que está falando para mim, ele vai dizer, olha, sou fulano de tal, eu não sou formado, mas eu estou me inspirando nesta figura aqui. Né? Agora, não, eu acho, então eu tenho que saber separar. E eu acredito, provavelmente, que este ano a prova do Enem vai ter conteúdo que venha diretamente desses digital influencers, né? Então, vale a pena, repito, vale a pena a gente pegar esses bons canais e consumi-los, porque eles trazem informação, mas sempre com cuidado interpretativo do que presta e do que não presta. Isso é importantíssimo porque acaba sendo o grande dia, né? Para você ter algum tipo de repertório, né? Algum tipo de caderno de citações, trabalhar diversos temas, né?
corrigir as provas, a própria redação, né? Produziu, manda para um corretor, ele identificou qual competência, você faz novamente. Porque é um dia muito importante e é muito frustrante você descobrir no dia aquilo que você não sabe. Você descobrir no dia, né, porque você não tirou todas as vendas, que você não estava tão preparado para ela. Mas entrando agora na prova de humanas, e anota todas as dicas que o Rafa deu com relação à redação, porque não esquece, são 1.000 pontos. E acaba sendo 20% dessa prova. Agora a gente vai entrar em outros 20%, mas que são fatiados com 4 matérias: geografia, história, filosofia e sociologia. Meio que confunde, às vezes, a história com filosofia e sociologia na identificação da questão, né? E nesse caso, eu vou dizer assim, sem medo de errar, 32, 35, 30, 37 questões das 3 áreas, geografia, filosofia e sociologia, e o restante de geografia. Geografia, nesse caso, é a parte física, 1 ou 2 questões, mas também tendendo para a geografia humana, né? Qual é a grande questão, né? Primeiro, eu acredito que esse ano eles vão tentar deixar a geografia não tão injustiçada. Então, acredito que eles vão tentar buscar um equilíbrio. A grande questão é a seguinte: o Enem ele vai cobrar para você algumas coisas. Primeira coisa, ler um texto filosófico sociológico. Segunda coisa, interpretar um texto de modo filosófico e sociológico. Então, vamos pensar nessas 2 coisas. O texto de modo filosófico e sociológico pode ser um texto da história, né? O texto filosófico e sociológico é um texto da própria área. E aí eles podem jogar com isso de diversas maneiras. Aí vamos pensar o segundo ponto. Para a prova do Enem, não importa quantificação de dados. Importa interpretação de dados. E quem interpreta dados de humanas? O sociólogo e o filósofo. Né? Então, você por aí já entende. Olha, eu preciso ter esse olhar crítico para conseguir fazer as questões. Então, chegou Rafa, vamos pontuar aí 2 situações, né? Você entender um fato histórico, história. Você ter um destaque nos dados desses movimentos, filosofia e sociologia, né? Porque assim, entender um fato que está posto, você entende. Primeira Guerra Mundial. Você entende ali, morreu muita gente, tal. Agora, entender como a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a Segunda, com o nazismo, com o darwinismo social e com o neocolonialismo, são outros 500. E esses outros 500 exigem uma interpretação que, teoricamente, o sociólogo já tem. Então, mais ou menos é o seguinte: eu quero chegar na prova, o cara me dá um texto sobre a Segunda Guerra Mundial e o neocolonialismo, eu quero ler o texto, abrir uma interpretação e depois responder, muito tempo. Agora, se eu já tenho um conhecimento sociológico sobre a Segunda Guerra Mundial, nazismo, neocolonialismo, darwinismo social, autores, eu já começo a responder. Então, pensa como uma habilidade que eu vou ter antes de ter que interpretar. Já é sintomático, sabe? Assim, você já poupou, você já soltou ali, entendeu? Então, a gente precisa ter essas habilidades, ter as disciplinas, porque, no final das contas, não tem como correr delas. E a prova não vai cobrar, acredito eu, geografia pura, história pura, sociologia pura e filosofia pura. Ele cobra, né? Vamos dar uma média. Seriam 8 questões de sociologia, 8 de filosofia. Já são 16 das 45. Puras. Quando você mistura, elas sobem para 23, 24, 25, 26. A geografia aí é o ponto do negócio. Se a geografia diminui, eles não colocam com mais história. Eles colocam com mais sociologia e filosofia. E eu vou ser muito sincero. Por causa do TRI, eles têm dificuldade de resolver esta prova, de colocar essa prova sem as 2 disciplinas. Porque vamos imaginar o seguinte: o TRI, ele quer o aluno distraído, ele quer pensar no aluno distraído. O aluno, se for um conteúdo específico, sei lá, quando começou a Segunda Guerra Mundial, quem nunca assistiu uma pergunta como essa, isso ou eu sei ou eu não sei. Não é uma distração ou não saber. Agora é uma distração, por exemplo, eu não notar que depois da Segunda Guerra Mundial vão existir consequências para o mundo todo. Entendeu? Então, é até difícil fazer uma prova como essa sem você puxar esse olhar mais interpretativo. Né? Agora, repito, a habilidade muito mais do que o conhecimento profundo sobre um autor ou outro. Vai ser muito sobre Nietzsche, por exemplo. Tá, tudo bem. Se o Nietzsche cair, a questão pura sobre Nietzsche, você está na vantagem. Mas talvez não caia, porque, vou repetir, 120 autores de 2010 para cá é muita gente. Não tem como a gente pegar certinho quem é o quê.
No caso, seriam 2 anos ou 3 anos, cada um com uma questão com um autor, isso esquecendo geografia e história, né? Se você fosse pegar aí 120 autores. Mas, pelo que eu estou vendo, o primeiro dia Enem é uma prova com um cunho interpretativo muito grande. E a gente entra numa questão que envolve tanto linguagens quanto humanas. Quando eu interpreto uma questão, eu faço aquilo o que eu acho. E existem técnicas de interpretação. A questão é essa. Eu acho que é por isso que eles estão puxando para o conhecimento científico. Porque não pode ser o que eu acho. É o que está sendo posto, é o que está sendo colocado. Vamos tentar dar um exemplo mais simples, né? Vamos botar um assunto mais polêmico. Legalização do aborto. Tá. Os dados nos Estados Unidos mostram que o aborto foi legalizado, o crime diminuiu. Eu acho que é errado, o problema é seu. Os dados estão dizendo que o crime diminuiu. Entendeu? Mas não tem como você colocar a sua opinião. Você não vai discutir com a prova, você vai responder o que a prova quer que você responda. Né? Então, qual é a grande questão? A gente precisa tirar a subjetividade e ir para a objetividade. Né? Dentro da filosofia, a gente chama-se de epoqué. Né? Quando você se afasta do seu eu para olhar o problema de fora e responder o que o problema te dá. Agora você complicou tudo, né? Como é que uma prova de humanas com alto grau de subjetividade, como encontrar a objetividade dentro da subjetividade? Dados, né? Dados, ciência. Porque se você olhar, tudo que eu interpreto pode ser subjetivo. Tudo que eu interpreto pode ser subjetivo. Quem é que me prende no chão? A ciência. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre determinado aspecto, né, aspecto X, eu tenho as minhas opiniões sobre aquilo. Claro, eu tenho o meu conhecimento de mundo, ele foi formado sobre aquilo. Mas, o que é que os dados daquela questão estão me dando? Aí se ligue, o pulo do gato da prova do Enem. O que é que os dados estão me dando? Você está interpretando aqueles dados ou você está colocando dados sobre dados que não estão ali? Então, você vai ter que ter a leitura, o que é que os dados estão me dando, eu vou responder de acordo com aqueles dados. Nesse processo de leitura e interpretação e colocar lá embaixo, você pode se distrair em um dos momentos. Porque é interessante que o texto, e aí é muito importante pensar, a partir de certa idade o texto não funciona, de outra idade o texto funciona, e para os adolescentes funciona, talvez para mim não, né? Para você não, mas para eles funciona. Então, o que é que eu preciso me ater? O que é conhecimento científico aqui? Né? Vamos dar um exemplo que o Enem adora trabalhar. A questão da mulher. Ele adora trabalhar. Pronto, se ligue. Pro Enem, as mulheres ganham menos do que os homens. Eles têm dados para comprovar isso. Pro Enem, mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. Eles têm dados para comprovar isso. Pro Enem, as mulheres sofrem feminicídio. Eles têm dados para comprovar isso. Eles trabalham com dados. Tem uma situação que é o Atlas da Violência que vale a pena você pensar. Você tem uma noção, em 2022, 66 mil mulheres sofreram violência sexual no Brasil. 70% eram meninas de menos de 13 anos. 80% foram pessoas conhecidas dessas meninas, familiares. Isso. Ou seja, uma por minuto, mais ou menos. É muita gente. E outra coisa, vamos lembrar da subnotificação. Será que todas as mulheres que sofrem violência vão dizer? Meninas de 13 anos que foram, porventura, que descobriram que ela sofria violência. Algumas estavam caladas. O Enem traz esse dado. Ele traz o dado. Ele pega do Atlas da Violência, que todo ano é feito, e ele vai te pedir para interpretar esse dado. Concordando ou não, é o dado. É o dado, exatamente. Então, assim, eu vou ter a minha subjetividade em... eu acho que isso é superfaturado, isso é super, sei lá o quê, isso é mentira, isso é A, B ou C. Mas o Enem, ele está trabalhando com dados. E aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O aluno do ensino médio, ele não faz ciência, por isso que ele não respeita a ciência. Porque se ele entendesse como o dado daquele é produzido... Poxa, se os caras estão dizendo isso, é um órgão X, de algum lugar vem isso. Né? Por isso que também é tão importante nessa reforma do ensino médio o aluno fazer, o aluno buscar, o aluno ver acontecer na frente dele. Porque talvez a partir daí ele respeite os dados. Então, na prova de humanas, tem alguns conteúdos que a gente pode, ao longo da conversa, trazer, olha, isso cai, isso aqui é comum, né? Mas o primeiro ponto é respeito os dados, subjetividade, ciência, dado científico, o que é que está sendo apontado, né? E aí você consegue cair menos em esparrelas subjetivas. O que você acha ou deixa de achar, deixa para discutir quando chegar em casa. Na hora da prova é deter na informação que está sendo ali anunciada. Isso. E não é fácil. Não é fácil, né? Tanto é que todo curso que trabalha com pessoas, grande parte do curso se separa do seu entrevistado.
Se separa daquilo que você tá produzindo. Eu lembro que quando eu estava na UFAL, tive uma pesquisa com crianças, né? E a gente não pode se envolver. Então, você não pode chorar, você não pode balançar a cabeça para a criança. Você tem que se manter meio que... Você tá ali, uma escuta ativa, mas você não vai se relacionar com a criança de alguma forma. E aí eu lembro que teve uma criança que estava falando que apoiou do pai, que não sei o que, eu comecei a chorar. O professor olhou para mim com cara de ódio, me tirou da pesquisa e eu saí da pesquisa, né? Só. Por quê? Lágrimas. Porque eu chorei. E aí quando eu chorei, a criança chorou, outra criança do lado também chorou. De repente estava todo mundo chorando, a professora perdeu os 12 entrevistados, né? Porque uma criança queria dizer que a dor é maior do que a outra. Então eu estraguei, eu poluí a pesquisa, como a gente diria. Fiquei muito chateado. Juro a você, a criança chorando e eu... E a professora? E eu? Mas eu chorei, eu não aguentei, gente. Tem que ter um certo fôlego, né? Não é fácil, né? Mas a prova do Enem, ela já se posicionou há muito tempo sobre o que ela pensa. Essa coisa, por exemplo, da mulher, ela já se posicionou. Então, você sabe que a prova do Enem, ela não vai achar, por exemplo, que os homens sofrem violência por parte das mulheres e... Ai, que dado... Não, ela não vai colocar isso. No máximo, ela vai querer ver se você acha que esse dado é qualitativo de alguma forma, ela não vai. Então, assim, tenta se afastar, olhar de fora e, repito, você não vai discutir com a prova. Você vai colocar a resposta que a prova quer. Então, vamos tentar fazer um resuminho aí de algumas orientações para o primeiro dia. Como é uma prova de grande interpretação, no primeiro dia, linguagens, né? Literatura, função de linguagens, figura de linguagens, linguagem verbal e não verbal, são conteúdos que te ajudam a interpretar linguagens. Já dados e filósofos, assim como sociólogos, são conteúdos, são dados que te ajudam a interpretar dentro das humanas. Vamos pensar assim. Primeira coisa, né, que eu acho mais interessante. Todo mundo fala de sociologia e filosofia e a galera não sabe diferenciar as duas. E é interessante que são professores, assim, professores que já estudaram, são professores de outras disciplinas, não sabem a diferença, até os alunos também sofrem com isso, né? Então, vamos primeiro pensar na prova. Sociologia, ela tem uma facilidade porque todo sociólogo, ele age em torno de pesquisa. Então, quando o cara diz o seguinte, que mulheres... o feminicídio no Brasil, ele é íntimo, né? Ele vai apontar o dado de que a cada 4 mulheres que morrem na mão de alguém, de uma figura do masculino, 3 foi dentro da casa dela. Então, o cara era conhecido dela, era provavelmente marido dela. Então, é íntimo. Em outros lugares do mundo, é 1. Então, ele sempre se ancora num dado. Então, ele vai perguntar muito simplesmente, o que é que esse dado quer dizer? Que o Brasil é um país violento para as mulheres ou que o Brasil é um país seguro para as mulheres? Teoricamente, é muito óbvio, né? Beleza. A filosofia é a forma que o autor pensa. Qual é a forma que aquele autor pensa sobre o problema? Por isso que quando você entende a forma do autor, você está na sorte, né? Então, sei lá, se você está pensando Kant, tipo, razão pura, racionalidade acima de tudo. Se você vai para o Nietzsche já vai para o lado inverso do Kant. Então, você vai ter que entender forma. Entendeu a forma do autor, você mais ou menos consegue chegar na resposta. Rafa, na prova aparece segundo tal... Bem... Vamos pensar 2 esferas. Quando aparece uma parte do texto do autor, Descartes no final. Normalmente vai perguntar sobre o pensamento dele. Fica mais a forma dele. O problema é quando é alguém falando sobre ele. Então, por exemplo, Franklin Leopoldino, ele fala direto de Descartes. Quando é um texto do Franklin Leopoldino, o Descartes pode ser só uma desculpa para ele te perguntar uma outra coisa. Então, se liga, for Descartes sobre Descartes, provavelmente vai ser a forma de pensar. Se for alguém falando do autor, você se preocupa. Será que é sobre o autor mesmo? Ou o autor está ali só para perceber se eu sou distraído ou não, né? E tem uma terceira pessoa, o Nietzsche. O Nietzsche, ele revisa toda a filosofia. Meio que um resumão de tudo. Então, Nietzsche, às vezes, ele pode cair falando de todo mundo. E aí ele cai lá, sei lá, Nietzsche falando de pré-socrático. Porque o Nietzsche, na tal da filosofia do martelo, ele critica todo mundo, e antes de criticar, ele reconstrói e destrói. Então, na reconstrução, o Enem pega um pedacinho do Nietzsche falando. Outro que adora é o Aquino. Eles adoram pegar um pedacinho do texto de Aquino, e geralmente não é sobre o próprio Aquino, né? Nietzsche e Aquino, você vai olhar que pode ser sobre qualquer coisa. Autor, geralmente, é sobre o próprio autor. Organizadores, como a gente chama, vá com calma e atenção. Sociologia, geralmente, vão ser dados, a não ser... aqueles que fazem jogo duplo, que são os problemáticos. Sei lá,
Pierre Bourdieu, Karl Marx, Bauman, que são caras que eles podem estar nas duas esferas. Indústria cultural, todos os autores de indústria cultural, eles podem estar dos dois lados, então você tem que ver, ele está querendo saber do quê. Tem alguns macetes de sala de aula, por exemplo, se ele falar Escola de Frankfurt, ele está na filosofia. Se ele falar indústria cultural, ele está na sociologia. Só que isso aqui são macetes, eles não são regras. São coisas que, teoricamente, a gente vai, né, passando para encaixar, mas sempre com muito cuidado. Rafa, então vamos lá, né? Agora que você nos ensinou esse paralelo, e eu acho que a gente ganhou mais uma informação com relação a como interpretar as questões de humanas, na sociologia, quais são os temas mais relevantes na prova do Enem? Em primeiro lugar, na sociologia, o que é importante a gente pensar, a área do direito do cidadão está crescendo demais. Demais. A gente precisa pensar o que é um direito, só que a prova do Enem ela faz assim. Ela vai mostrar o direito e vai perguntar por que ele surgiu. Por que surgiu? Porque de repente começou-se a falar do feminicídio. Foi do nada, foi aleatório. Então, a prova de sociologia está indo por esse lado, né? Movimentos sociais também é uma pauta muito importante. Violência também é uma pauta muito importante. Identidades, geralmente é a questão da mulher. Mas, acredito eu, que eles já saturaram a questão da mulher. Porque eles já trataram demais. Embora vamos pensar o seguinte, por mais que tenha sido falada, a violência contra a mulher continua crescendo. Então, ainda é um tema muito importante. Falar sobre ter mudança social não estão atrelados necessariamente, né? Então, assim, identidades, né? Identidades, por exemplo, autistas, né? Esses grupos também podem começar a ser puxados na área de sociologia. Mas, se você estudar política, direitos, mulheres, história das mulheres, direito das mulheres, você já sai numa grande vantagem. E, claro, com nenhuma exceção, o Marx. O Marx sempre está. Num ano que tiveram modificações na prova, não colocaram Marx, colocaram Engels, que é o Marx com outro nome. Então, ele vai estar ali. Agora, em que jogo duplo ele vai fazer? Aí é a grande questão, entendeu? E movimentos sociais, bom? Tem que meios de comunicação de massa? Tem. Os movimentos sociais, eles precisam ser estudados, né? Esse ano, inclusive, morreu o maior autor que falava que era o Alan Turing. Ele morreu esse ano e ele era sempre o norte disso, né? Então, talvez eles até queiram fazer algum tipo de alusão a ele, né? Então, movimentos sociais vale a pena estudar. Só que os movimentos sociais é na área do direito. O que aquele grupo não tem, que ele precisava ter, ou que é reconhecido ele ter, né? Vamos pensar assim, MST, que é um complicado das pessoas estudarem porque tem um certo conceito sobre eles, né? Ninguém no MST nunca foi preso porque eles nunca descumpriram a lei. Você pode achar que era, mas eles nunca foram presos porque está na Constituição. Então, eu tenho que ter essa associação direta entre o movimento social, que direito está sendo afetado, por que não está acontecendo o desafio ou qual é o problema de não estar acontecendo. Pronto. E na filosofia, você falou aí da escola de Frankfurt, né? Uhum. Mas quais outros temas são bem relevantes na prova? Olha, na filosofia, eu sempre indico você pegar a Idade Moderna. Descartes, Locke e Kant. Por quê? Todo ano o Enem escolhe uma questão como mais difícil de cada dia. Normalmente é de filosofia. E normalmente é da área da epistemologia, que são desses três caras, né? E Descartes, Locke e o Kant não são simples de entender. O grau de termos que eles podem avançar é muito grande. Então, se eu acho que eu tenho uma facilidade interpretativa muito grande, eu vou para esses autores porque eles vão exigir teorias específicas. Então, vamos ser a título de exemplo. Descartes vai dizer que existem ideias inatas. Locke vai dizer que não existem ideias inatas. Kant vai dizer que existem categorias inatas. Ideias inatas é uma coisa, não existir ideias inatas é outra coisa, e categorias inatas é outra coisa, é completamente diferente. Fora de onde começa o conhecimento de um ponto específico, né? Então, a epistemologia em si e outros três são os contratualistas. Locke, Hobbes e Rousseau. Principalmente o Rousseau. O Locke, ele é tanto um autor empirista quanto um contratualista. Geralmente eles puxam para o empirismo.
Então, Locke, você pode ficar mais tranquilo com Locke. O Hobbes, ele é muito simples de se entender. O homem é mal por natureza e tudo acontece a partir disso. Mas o Rousseau, um contratualista que subverte a ordem. Além do que o Rousseau, grande parte das ideias do Rousseau parecem muito com as ideias de Marx, que vem 100 anos depois. Quando você entende um, geralmente você entende o outro, só modificando as ideias, botando nome aos bois. A impressão que dá é que Marx leu muito Rousseau e atualizou para lá. Então você já está fazendo um jogo duplo ali. Então Rousseau, para mim, dos contratualistas, é o mais importante. Ano passado, só para fechar, a prova foi muito ligada em filosofia antiga. Inclusive, questões, teve uma lá que eles colocaram teogonias bem complicadas. Esse ano, eu acho que eles se deslocam da antiga para a moderna de novo. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de estar com um sociólogo que estuda muito, né, Rafa? Dá aula de filosofia e também tem um amplo conhecimento de história, né? Então, eu vou jogar a mesma pergunta. Em história, a gente sabe que a história do Brasil tem uma relevância aí dentre as questões, mas o que o aluno deve esperar? Olha, história, via de regra, ele vai... Vargas, né? Que acho que foi até engraçado, teve um ano que não caiu, acho que foi ano passado que não caiu Vargas, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, né? Mas estudar Vargas é muito importante, tá? Estudar Vargas, estudar a década de 30 é muito importante, estudar a atuação do Brasil dentro a posicionamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Volta para Vargas de novo, vale muito a pena estudar todo esse início. Ditadura militar, eu acho que volta com força. Eu acho que volta a questão da ditadura militar. Eu acredito que ele, claro, não vai entrar na esparrela de ditadura, movimento civil ou cívico ou não, mas estudar a censura, como a censura funcionava, ter lá uma musiquinha e o que é que essa musiquinha quer dizer, a questão da censura ou não, eu acho que é fundamental estudar. A questão da censura, da ditadura, Vargas, os anos 30, principalmente. E, Rafa, a gente sabe que a prova do segundo dia, a prova do primeiro dia, é uma prova em que a gente precisa ter alguns cuidados pelo excesso de texto. É uma prova muito cansativa. Eu lembro de um relato de um professor amigo meu que, quando terminou a prova, ele precisou tomar analgésico para depois relaxar e dormir. Ele disse que quando chegou em casa não aguentava fazer mais nada. Que imagine 5 horas e meia de pura atenção e foco em ler muitos textos para interpretar. E aí você falou que é muito importante para o aluno começar pelo comando. Porque quando ele for para o texto, para a imagem, para o que está sendo atribuído ao aluno, ele vai conseguir fazer aquela leitura, né, seja visual ou a leitura mesmo do texto, já ciente do que o comando está pedindo, para depois ir para as alternativas. Mas como antigo pré-vestibulando, como professor, quais dicas você deixa aos alunos que estão se preparando para esse processo seletivo? Para começar, a gente tem que pensar o seguinte. Eu não sei, eu realmente tenho dúvidas sobre a questão do cansar da prova. Acho que o problema da prova do Enem é que, como ela tem uma base interpretativa, você fica na dúvida se você está acertando ou errando. Isso, psicologicamente, deve ser muito sofrimento, né? Você interpretar ou não interpretar. Quem interpreta muito bem, diz, tô entendendo, tá massa, tá muito interessante. Né? E corre e vai, tá show. Porque são 3 minutos por questão, máximo, né? Isso. Mas aí eu acho que eu entendi, então sofro, né? Então acho que o sofrimento psicológico é maior do que o tempo, do que a questão da maratona ou não. Mas, o que é que eu dou dica para os alunos? Primeira coisa, leia com atenção e calma. E comece a perceber aquelas palavrinhas que você deveria ter no seu vocabulário e você não sabe. Porque o Enem, ele tem a capacidade e habilidade de colocar uma palavra no meio do texto que desestabiliza você. Então, ele coloca lá, indubitavelmente, e você fica, que bexiga, indubitavelmente. Então, assim, melhora o teu vocabulário no básico. mundo de VC, né? Tá, TB, indubitavelmente. E ele vai usar. Ele vai usar indubitavelmente, o excerto, exceto. Ele vai usar esses termos. Por mais raiva que você tenha. Tanto é que quando eu faço prova, sempre sou acusado de ter umas provas longas, né? Você vai se acostumar. Acusado? Na força. Eu tô do lado do meu aluno. Eles são acusados. Provas de 2, 3 páginas. Então lá em casa pra mim. Mas, você, tipo, na força o cara vai ter que ler. Mas a vingança do aluno é a correção dela, professor. Mas é verdade. Eu tô me vingando agora. Então, gente, olha só. Foi muito bom, né? Todas as dicas, reflexões, orientações do professor Rafael. Insta de Rafa,
vai lá no Instagram, acompanha os vídeos. No TikTok ele tá lançando uma área de reflexão na parte criminal, né? Do pensamento do psicopata, do sociopata. Também são vídeos muito bons, muito construtivos para a sociedade atual. Então, procura o Rafa lá. Agradecendo aqui ao Med Vestibulares, né? Um programa de aprovação voltado para a medicina, com ênfase na organização administrativa, pedagógica e emocional, com atendimento exclusivo e individualizado para o aluno. E também agradecendo o Tiago do Atitude Impressa, que é uma gráfica parceira, né, do MedTalk, do Med Vestibulares. Está sempre aí nos mandando materiais, xícaras, camisas, tem cadernos de prova muito, muito bons. Então, gente, agora é só anotar, né, pegar todas as orientações dadas pelo professor Rafael e incluir isso nessa reta final de quase 70 dias para o Enem. Muito obrigado, viu, Rafinha? Eu que agradeço, gente. Lembre-se do seguinte, nada vem sem esforço. Se você está correndo atrás, por mais que você fique ansioso no meio do caminho, vai dar certo, tá? Obrigado pelo espaço, Stefano. Foi muito bom estar aqui. Estou retornando às minhas atividades de vingança das minhas grandes provas. Beijo, gente. Valeu, galera. Até a próxima, hein?